chama de Alexandre Família. Gente, pessoal, essa é a querida Vanessa, uma pessoa que vocês vão ter o prazer em conhecer e o prazer em conviver aí durante o ano de 2021. A Vanessa, ela é matemática também, é uma pessoa mais feliz do que as outras. Ela é do Bernoulli e ela, de uma certa forma, é responsável pela parte de simulados do Bernoulli, junto com a equipe deles lá. E ela vai falar um pouquinho mais sobre ela, e ela nos dá uma ajuda muito grande, uma contribuição muito grande sobre o Enem, sobre o TRI. Ela é a pessoa da influência, ela conhece todo mundo lá no... Não é assim também não, né, Gaspar? Sim, tem moral, tem moral. Ela que pega as informações sempre atualizadas de tudo que está acontecendo no Enem, sempre nos alimenta dessas informações. E eu queria muito que vocês conhecessem a Vanessa o mais rápido possível, tá? Para que vocês pudessem já ter uma dimensão de tudo que vocês vão ter à disposição de vocês no ano de 2021. E como usar isso aí a favor de vocês, que eu acho que é o principal, tá? Vocês que estão aqui sabem muito bem qual que é a filosofia do Bora, esse lado da organização, do planejamento do estudo, de otimizar tudo que você... Porque não adianta nada vocês terem a qualidade dos professores que vocês vão ter. Eles vão ter aula com o Bruno, Vanessa. Então Bruno de física. Não adianta vocês terem os professores que vocês vão ter, no material que vocês vão ter, com toda a estrutura, se as coisas não forem feitas de um jeito que se torne produtivo e vocês consigam usufruir de tudo da melhor maneira. Só para avisar vocês, além dos simulados FUVEST, Unicamp, Unesp e outros simulados temáticos que a gente faz durante o ano, vocês vão ter 9 simulados Enem. Ou seja, vocês vão ter um simulado por mês eu vou falar com toda sinceridade, é o melhor disparado, tá? É o melhor simulado, é o mais bem planejado, é o mais próximo do Enem. Tanto que o que a gente ouve dos nossos alunos do pré-vestibular é que a nota que eles costumam atingir ali, a metade do ciclo de simulados do último, é a nota que normalmente eles conseguem tirar no Enem. Então, o simulado vai servir muito de referência para a gente e é o que vai pautar a nossa evolução durante o ano que vem. Tá? Então, apresento para vocês a Vanessa, vou deixar ela falar um pouquinho. Tendo a oportunidade, eu dou os meus. Obrigada, Gaspar. Ô, gente, que prazer estar aqui com vocês, né? Excelente escolha que vocês fizeram. Se eu tivesse aí, Gaspar, eu tinha pensado nem 2 vezes, tá? Nem meia vez, eu já tava pulando no Bora, né? Você sabe o tanto que eu sou fã mesmo, viu, gente? Gosto demais desse pessoal. Bruno, a gente trocava figurinha aqui, ele estava aqui, né, no nosso Bernoulli aqui, colégio, então a gente trabalhou por muito tempo juntos. Eu já estou no Bernoulli tem 8 anos, então conheço bastante o pessoal daqui. E assim, acho que vocês fizeram a escolha mais acertada de todas. Tenho certeza que vai ser muito, muito, muito legal tudo aí, né? Esse ano inteiro. Essa parceria com o Bora e com o Bernoulli é uma parceria muito próxima, porque existem tipos de parceria também, né? Tipos de pessoas, diretores, mantenedores, escolas, enfim. Mas a parceria com o Bora é uma parceria muito próxima, a gente sempre troca muito, né? Eu estava aqui falando com ele antes aqui, que hoje eu tive uma conversa com uma pessoa do INEP, então eu já estava falando com ele algumas coisas do Enem seriado, do novo Enem também, que vai, né? Não vai pegar vocês aí, vai ser mais para frente, mas de qualquer forma a gente sempre muito próximo, sempre trocando muitas figurinhas por aí. Então eu vou pedir, né? Primeiro agradecer a presença de todos vocês, nem começou o ano ainda, né? A gente está no finalzinho e já está todo mundo aqui, isso é muito legal, porque mostra a vontade que vocês têm de assumir de verdade essa responsabilidade de entrar no Bora, junto com a gente. E hoje eu vou pedir licença aqui, Gaspar, para eu compartilhar minha tela. Fique à vontade. Deixa eu compartilhar. Vocês conseguem continuar me vendo, não conseguem? Já estão vendo minha tela? Tá indo, né?
Estamos vendo você e vendo a tela. Ótimo, então é isso aí. Então, o que é a minha ideia, né? Antes, deixa eu só me apresentar, porque as pessoas ficam olhando para mim e falam, quem que é essa louca que chegou aí, né? E começou a falar. Gaspar falou um pouquinho de mim, eu sou Vanessa Santos, sou formada em matemática, desde que eu me entendo por gente, eu sou professora, e dei aula por muito tempo, dei aula durante 10 anos, estou no Bernoulli há 8. Nessa caminhada, eu fiz uma pós-graduação em cálculo avançado, depois eu fiz um mestrado em matemática, acabei levando ele para o lado da estatística, e hoje eu sou especialista em teoria de resposta ao item. Talvez se eu tivesse parado para pensar 2 minutinhos, quando eu escolhi isso, eu tinha ido para outro caminho. E a teoria de resposta ao item, ela é muito mais ampla do que a gente imagina. Quando a gente pensa em TRI, a gente pensa em Enem, né? Só que o Enem usa só um dos vários modelos que existem por aí. Na verdade, é um conjunto de modelos, mas só um, né? Então, a TRI, ela é muito mais extensa. E sou assessora de gestão e desempenho. Isso quer dizer que eu sou de um setor que chama suporte pedagógico, que eu faço basicamente formações, né, para professores, para coordenadores, para direções, e muitas vezes eu tenho essa honra, esse prazer de conversar com estudantes, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Adoro, morro de saudade de sala de aula, então é realmente um prazer estar aqui e agradeço de novo a presença de vocês. Estou deixando meu Instagram, eu sei que vai ser muita informação, por favor, interajam comigo, tá? Usem e abusem desse chat, professor, é assim, se não tiver interação, não tem graça. Tá, o meu Instagram, se ficar alguma coisa depois, pode me procurar, que a gente gosta disso mesmo, tá? E eu nem combinei com o Gaspar, mas o que eu vim fazer aqui hoje, na verdade, eu coloquei assim, ó, foi na verdade, estruturar um plano de voo. Acho que vocês estão começando agora, né, ano que vem tá aí, já tá no, né, Gaspar? A gente já tá nessa beiradinha aí, imagino que muitos de vocês, depois vocês me falem no chat aí, se vocês vão fazer o vestibular, o Enem como treineiros, imagino que devam fazer, muitos de vocês, depois vocês me falam se é o Enem tradicional impresso ou se vai ser o Enem digital, mas a ideia hoje é começar apresentando para vocês um pouquinho sobre o que a gente precisa saber quando a gente fala de Enem, quando a gente fala de teoria de resposta ao item, e um pouquinho, né, de spoiler das soluções que vocês vão ter já o ano que vem, participando aí, né, sendo alunos do Bora, junto com essas soluções, que são as soluções do Bernoulli, essa parceria tão bacana, tá bom? Então, nosso plano de voo, ele vai ter 3 etapas, ok? Cada uma dessas etapas, eu vou explicar para vocês o que acontece e a gente vai parar e vai conversar um pouquinho. A primeira etapa, eu chamo ela de conhecer as regras do jogo, né? Então, conheça as regras do jogo. Quem me conhece lá no Bernoulli, gente, sabe que eu falo isso aqui desde sempre, para sempre eu vou falar, né? Quem conhece as regras do jogo, joga melhor. Quem sabe a regra do jogo, joga melhor. Por que eu falo isso? Porque é fato, é real. A teoria de resposta ao item, ela não funciona da mesma forma que nós estamos acostumados a enxergar ela, né? A avaliação para a gente é aquela avaliação que a gente tem dentro de sala de aula, né? Nossa prova de história, de física, de matemática lá, que o professor vai lá, te dá uma prova, cada questão vale uma quantidade de pontos, e você soma a quantidade de pontos ali, né? A teoria de resposta ao item, ela não segue essa lógica, ela segue uma lógica muito diferente. E, de vez em quando, não é fácil encontrar informações sobre essa teoria. Lembra que eu falei com vocês que a gente começa quando eu comecei o mestrado, né, que eu falei, vou estudar teoria de resposta ao item, quero que essa seja a minha linha de pesquisa, e falei com vocês que tinha vários modelos, quando eu fui descobrir o que era TRI de verdade, tem vários modelos. De vez em quando a gente dá um Google, assim, digita lá teoria de resposta ao item, a gente encontra algumas informações que até são da TRI, mas às vezes não é do modelo que o Enem utiliza. Então, muita gente tira umas conclusões que estão muito equivocadas. Então, a gente precisa entender de verdade o que é informação correta e o que não é. E ter acesso a esse tipo de informação não é fácil. Então, a intenção que o Gaspar teve, né, em me trazer aqui e apresentar tudo isso, acho que foi, pelo menos, para a gente dar esse pontapé inicial, né, nesse plano de voo, né, ou vai ou decola, não tem dessa de ficar para trás, tem que decolar desse plano que a gente tem para esse ano, e a gente precisa, né, que vocês entendam um pouquinho disso.
Eu brinco, assim, que quem não entendia de teoria de resposta ao item ontem e começa a entender de teoria de resposta ao item hoje, gente, automaticamente o seu desempenho vai ser evoluído. Você vai ter uma evolução no seu desempenho. Isso é fato. Deixa eu só colocar aqui. Aí deu. Isso é fato. O seu desempenho, ele vai evoluir. Por que eu tô falando isso? Quando a gente pega uma avaliação e essa avaliação não é corrigida de uma forma que a gente está acostumado e a gente começa a entender qual que é essa forma de correção, a gente começa a criar estratégias que a gente entende que vai ser para aquela teoria, para aquela avaliação, para aquele desempenho, e aí automaticamente o seu desempenho vai evoluir. Então, quando eu estou conversando com o estudante, eu tenho mania de falar assim, sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim dar ponto de graça para todo mundo, literalmente, né? Então, se conseguir entender um pouquinho do que eu estou passando aqui para vocês, automaticamente o desempenho de vocês, ele vai evoluir nas notas que vocês forem tirar durante esse ano aí nos simulados e, consequentemente, no Enem também, tá bom? Bom, antes de começar a falar sobre a teoria de resposta ao item, eu preciso falar para vocês da teoria clássica, que é aquela que a gente usa dentro de sala de aula, né? Quando vocês fazem uma prova de física, por exemplo, ela tem lá 10 questões, cada questão valendo 1 ponto, e você acerta 7 questões, você fica com 7 pontos, não é isso? E pronto. Agora, se outra pessoa faz a mesma prova e também acerta 7 questões, ela também vai ficar com 7 pontos. A gente sabe que no Enem não funciona dessa forma, né? Se a gente pegou a prova do Enem do ano passado, pegou a prova de matemática lá, a Vanessa acertou 30 questões, o Gaspar acertou 30 questões, só vai ter uma forma da gente ficar com a mesma nota. Que forma é essa? Se a gente acertar exatamente as mesmas 30 questões. Do contrário, a gente não fica com a mesma nota. E essa é a primeira diferença entre a teoria clássica e a teoria de resposta ao item. A TRI só tem uma forma de tirar a mesma nota da outra pessoa, acertando exatamente as mesmas questões. Do contrário, mesmo tendo o mesmo número de acertos, a gente pode ter uma variação de nota e uma variação gigantesca, de 100 pontos, 150 pontos, 200 pontos. Já vi alguns casos bastante interessantes em relação a isso daí. E aí, gente, eu gosto de fazer uma analogia, né, para explicar a teoria de resposta ao item, eu gosto de fazer uma analogia com um salto em obstáculo, para a gente entender como que ela funciona. Porque se ela não segue essa lógica, que é a lógica da clássica, que está simplesmente contando o número de questões, que lógica que ela segue? Eu vou explicar para vocês. Quando a gente pega lá a prova de ciências da natureza do Enem, a gente pega, ela tem 45 questões, né? Então, você está olhando para as 45 questões. Se a gente for fazer ela na ordem que ela aparece, a gente percebe que essas questões não estão organizadas por nível de dificuldade. Tá tudo misturado, não é isso? Até porque tem caderno amarelo, azul, fruta-cor, tem caderno de tudo quanto é jeito no Enem, e não teria como fazer caderno igual para todo mundo. Então, nem teria como organizar essas questões bonitinhas, porque em cada um ela está de uma forma diferente. Ok, então tá tudo misturado. Mas quando a gente vai corrigir a sua avaliação utilizando a teoria de resposta ao item, a TRI, é como se a TRI enxergasse a sua prova de forma organizada. Então, o que a TRI vai fazer? Você está lá fazendo sua prova, a Vanessa está lá fazendo uma prova, o que ela vai fazer? Primeiro, ela vai observar se a Vanessa acertou ou errou a questão mais fácil de todas. Então, por isso a analogia, deixa eu colocar um laserzinho aqui, vai ficar mais fácil para ver. Aqui, ó. Por isso, analogia com salto em obstáculo. Então, estou lá fazendo minha prova, a TRI está procurando a questão mais fácil de todas, procurou, achou e vai observar. Ah, a Vanessa acertou essa questão, então ela pulou essa questão. Ótimo, vamos ver até onde que a Vanessa vai. Agora, a TRI vai procurar na prova qual que é a segunda questão mais fácil, um pouquinho mais difícil que aquela outra, mas ainda é uma questão fácil. E vai observar. Ah, a Vanessa acertou também, pulou essa questão aqui. Nossa, a Vanessa é boa. Vamos ver até onde que a Vanessa vai. Agora, a TRI vai procurar a terceira questão mais fácil. Achou a terceira questão mais fácil, que é essa. Só que ela percebeu que eu tropecei e caí. Tropecei e caí, não consegui pular aquela questão ali. O que a TRI vai pensar? Ela vai pensar assim, se a Vanessa não conseguiu pular essa terceira questão, provavelmente a Vanessa não vai conseguir pular essa quarta, porque olha só, a quarta é um pouquinho mais difícil ou mais alta do que essa terceira.
Então, quem não consegue pular a terceira não deve conseguir pular a quarta. Mas eu tenho mais questão para fazer. E a TRI vai ter que continuar observando. Então, agora ela vai procurar essa questão aqui, ó. A quarta questão mais fácil. E quando ela acha, para surpresa da TRI, eu consegui saltar essa questão. Quando eu consigo saltar essa questão, a TRI vai pensar assim, uai, mas como? Como que a Vanessa conseguiu saltar essa quarta questão aqui se ela não conseguiu saltar a terceira? Tudo bem, ela até mostrou que ela consegue pular a quarta, mas se ela consegue pular a quarta, ela deveria conseguir pular a terceira questão. E o que ela vai pensar? Ela vai falar assim, ela vai ter que ser prejudicada por causa disso. Gente, a teoria de resposta ao item está o tempo inteiro medindo uma coisa que chama coerência. É isso que a TRI mede. Coerência pedagógica das suas respostas. Vanessa, o que é isso? Ser coerente na TRI é isso daqui, ó. Para você começar a mobilizar a habilidade mais complexa, antes você tem que mobilizar uma habilidade mais simples. Vou falar de outro jeito. Para você começar a acertar questão difícil, antes você tem que ter acertado questão fácil e média. Isso é ser coerente. Não é coerente você acertar questão difícil sem estar acertando questão fácil. Como que você consegue acertar uma questão difícil se você não consegue acertar uma questão fácil? Não é isso? E quanto mais coerente você for, mais pontos você ganha, né? Simples assim. Então, é isso que a TRI está sempre buscando de vocês, a coerência pedagógica das respostas de vocês. E aí, gente, já falei algumas diferenças, né, da teoria de resposta ao item para a teoria clássica, que é aquela que só soma o número de questões que acertou e errou lá, né, a TRI não funciona assim, ela está preocupada com coerência, e tem mais uma diferença muito importante que vocês precisam saber também, é que a TRI é um modelo probabilístico. Isso quer dizer que ela está sempre calculando probabilidades. E cada um de nós tem uma probabilidade diferente de acertar cada questão do Enem. Então, se a gente está lá fazendo agora uma questão do Enem, né? Vocês ainda têm um ano, então eu posso falar isso, porque quando eu falo isso com o terceirão, o povo quase surta. Finge que a gente está fazendo Enem agora, aí o povo sai correndo, né? Calma, gente. Né? E aí, tá todo mundo fazendo exatamente a mesma questão aqui, e do mesmo caderno, né? A gente está lá com o caderno amarelo, sei lá. Bom, fazendo a mesma questão, cada um de nós tem uma probabilidade diferente de acertar aquela questão. Quando eu pego as duas provas do Enem, elas somam 185 questões, só que a gente faz 180, porque tem que escolher entre inglês e espanhol. Então, vocês estão fazendo 180 questões. Isso quer dizer que para calcular a nota TRI de vocês, a gente precisa, no mínimo, calcular 180 probabilidades para cada um de vocês. Imagina, né? No Bernoulli a gente tem 20 mil pessoas fazendo um simulado. A gente tem que calcular no mínimo 180 probabilidades para cada uma dessas 20 mil pessoas. Isso não é fácil, tá, gente? Precisa de software específico, precisa de servidor dedicado, precisa de gente que é especialista nisso, e precisa de muita gente fazendo a mesma prova. Por isso que é tão legal ter uma parceria com um sistema de ensino. Eu não sei de qual colégio vocês vieram, eu não sei se lá tinha algum sistema de ensino, mas quando a gente é um sistema, é como se fosse uma parceria estendida, né? A gente chega aqui e fala, vem cá, Colégios Bernoulli, vem aqui, bora passar, todos os bora, né? Vamos dar todo mundo a mão aqui, e com isso a gente consegue fazer um programa muito bacana, a gente consegue fazer simulados muito legais, uma rodagem de teoria de resposta ao item que o Gaspar já falou, muito próximo do Enem. Gente, essa é a coisa mais importante, assim, que eu acho, porque se você está dando um simulado Enem para vocês fazerem, né, se a gente está dando um simulado Enem para vocês fazerem, esse simulado, ele tem que simular o Enem. Então, a nota que você tira lá tem que ser uma nota muito próxima que você tiraria se você estivesse fazendo o Enem hoje. E é isso que a gente faz, né? A gente tem uma equipe toda especializada nisso, inclusive eu fui coordenadora dessa equipe por muito tempo, só para tomar conta desses resultados, para que eles fiquem muito bem, muito redondos, para entregar isso para vocês bonitinho. Então, voltando à teoria de resposta ao item, ela é um modelo probabilístico, e isso é muito importante da gente saber. Quem não entendeu nada de TRI até agora, vai entender
tudo com essa tela aqui que eu trouxe para vocês. Essa tela, gente, dá para entender tudo. E a gente vai sair daqui mais tranquilo, mais leve, com certeza ganhando uns pontinhos a mais no Enem aí, né? Enem tá aí, quem for fazer de treineiro já aproveita. Então, olha só, o que eu coloquei nessa tela aqui para vocês? Eu tenho a Maria, o Pedro, o Vitor e a Carla. Eu tenho 4 pessoas. Essas 4 pessoas foram fazer exatamente a mesma prova, tá bom? E os 4 acertaram exatamente 15 questões, que são essas verdinhas aqui. Ué, mas mesma prova, mesmo número de acertos, se essa prova fosse corrigida pela clássica, a nota de todos eles seria igual. Mas essa prova ela não foi corrigida pela teoria clássica, ela foi corrigida pela TRI. E olha o que aconteceu com a nota dessas pessoas. Tá diferente? Gente, tá muito diferente. A gente tem mais de 300 pontos de diferença. Aí a gente pensa assim, mas isso não é possível, não. Mesma prova, mesmo número de acertos, mais de 300 pontos de diferença. Gente, isso tanto que é possível, que isso que eu estou trazendo para vocês aqui é dado real. Enem 2017, prova de matemática, eu escolhi matemática, eu que rodei essas notas, eu que simulei essas situações, forcei essas situações acontecerem, para a gente ver que nota que eles ficariam no Enem 2017, prova de matemática. Isso aqui é dado real. Olha que loucura. Mas, Vanessa, então por que está tendo essa diferença tão grande nessas notas com o mesmo número de acertos? Coerência pedagógica. Eu sei que a prova não vem assim, tá bom? Eu sei que a prova não vem organizada por nível de dificuldade. A primeira questão é a mais fácil de todas, vai dificultando até chegar na última, que é a mais difícil de todas. Eu sei que a prova não vem assim. Mas para facilitar o nosso entendimento aqui, eu já organizei essas questões para vocês. Então, aqui ela está organizada, né? Da questão mais fácil de todas até a questão mais difícil de todas. Vai dificultando, até chegar na questão mais difícil. Eu já organizei. Como é a mesma prova, essa questão é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, e todas as questões são iguais. Beleza? Pensando nisso e pensando que ser coerente é acertar primeiro fácil, depois médio, depois acertar difícil, quem foi o mais coerente aqui? O mais coerente foi a Maria. Olha o que a Maria fez. Acertou as questões fáceis, acertou um pouquinho das médias, e aqui ela não sabia mais. O conhecimento da Maria barrou mais ou menos aqui. Não foi isso? A Maria teve nessa prova a maior nota que dá para ter com 15 acertos. Por quê? Porque ela foi o mais coerente que dá para ser com 15 acertos. Qualquer combinação de 15 acertos que eu fizer nessa prova vai ficar com uma nota menor do que a da Maria, porque ela foi o mais coerente que dava para ser nessa prova com 15 acertos. E quem que foi o menos coerente? Foi o doidão do Vitor. Olha o que o Vitor fez. Ele errou todas as questões fáceis, errou as questões médias e só começou a acertar quando começou a dificultar. Gente, a TRI olha para o Vitor e fala assim, Vitor, meu filho, você ou chutou tudo ou você colou tudo. Porque como que você está acertando as questões mais difíceis da prova se você não consegue acertar as questões mais fáceis? Então, ela entende que ele não foi coerente. E faz o que com a nota dele? Joga lá para baixo. É isso que a TRI faz. Essa é a regra do jogo que a gente precisa entender. Aí, gente, eu até sei, eu até confesso, né, que ser tão coerente como a Maria ou tão incoerente como o Vitor é difícil de acontecer na vida real. Isso aqui eu forcei, é dado real, mas eu forcei essas situações. Geralmente o que acontece, no nosso caso, né, nas nossas provas, nesses exames que a gente faz, é o caso da Carla. Olha o que aconteceu com a Carla. Ela acertou a questão mais fácil de todas, a segunda mais fácil, a terceira mais fácil, na quarta mais fácil, ela vacilou, tropeçou e caiu. Ela não conseguiu acertar essa questão aqui. Mas lembra que eu falei com vocês que a TRI é um modelo probabilístico? Então, finge que a Carla tinha 93% de chance de acertar essa primeira questão aqui, ó.
Vamos supor que ela tinha, vou aumentar. Finge que ela tinha 98% de chance de acertar essa primeira questão aqui. O Vitor só tinha 60% na mesma questão. O Pedro tinha 87%, cada um tem a sua probabilidade. Mas a Carla tinha 98% e ela acertou. Beleza. Quando chegou nessa quarta questão mais fácil, vamos fingir que a Carla tinha 92% de chance de acertar. E o que ela fez? Ela errou. Gente, só que 92% de chance de acertar uma questão é muita chance. E a gente não pode errar uma questão com 92% de chance de acertar. Então, o que vai acontecer? Ela vai ser prejudicada por causa desse erro. E a gente vai entender o que vai acontecer daqui a pouquinho, tá? Aí ela foi acertando, errando, acertando, errando. Parece que o conhecimento da Carla barrou mais ou menos aqui, tá bom? Parece que ele barrou mais ou menos aqui. Só que olha essa questão aqui no finalzinho. Ela está bem longe do conhecimento da Carla. É uma questão que é difícil. E a Carla fez o quê? Ela acertou. Provavelmente a Carla chutou, mas ela chutou e acertou. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Será que a Carla ter chutado e acertado essa questão, será que o acerto dessa questão somou na nota da Carla? E a resposta é sim! Gente, essa é a primeira coisa que eu preciso que vocês anotem, né, na cabeça de vocês, como com aquela canetinha que não sai nunca mais. Ô, gente, lembra que eu falei com vocês? Tem muita gente que vai lá e lê algumas coisas na internet e acaba chegando em uma decisão, uma conclusão equivocada. Tem muitos modelos da teoria de resposta ao item que funcionam de outra forma. O modelo que a gente usa da TRI no Enem, o acerto sempre vai somar na sua nota, sempre. Então, por exemplo, eu já vi gente falando assim, não deixa uma questão em branco, não, porque se você deixar uma questão, é melhor você deixar uma questão em branco do que você marcar uma alternativa errada. Eu já vi gente até falando assim, ó, se você marcar uma questão errada, essa questão errada vai anular uma questão certa. Gente, não. Pode até ser que funcione assim em outros concursos. Não é assim no Enem. Vou explicar como que é no Enem. No Enem é assim, ó. Se você deixar uma questão em branco, essa questão ela vai ser corrigida como errada. É melhor você tentar chutar, porque se você der a sorte de acertar, aquele acerto vai somar para você. Agora, se você deixar em branco, ou se você chutar uma errada, vai dar na mesma. Então, é melhor você tentar chutar e tentar acertar. Melhor do que você deixar em branco. Então, se tudo, né, você não conseguiu fazer uma questão lá, é melhor chutar do que deixar aquela questão em branco. Mas, Vanessa, será que o acerto dessa questão, já entendi, que somou, mesmo estando longe do conhecimento dela, ser uma questão bem difícil, que ela deve ter chutado e acabou acertando, mas somou na nota dela, beleza. Mas será que somou muito ponto ou somou pouco ponto? É aí que tá. Essa é a pergunta que a gente precisa entender. Lembra que eu falei com vocês que a TRI sempre calcula probabilidades? Então, vamos supor que a TRI calculou 6% de chance para a Carla de acertar essa questão aqui. E a Carla acertou. Somou na nota dela? Somou sim, mas somou só um tiquinho, porque ela tinha uma probabilidade muito baixa de acertar aquela questão. Ia somar muito mais na nota da Carla se ela tivesse acertado essa daqui embaixo. Ela tinha 92% de chance de acertar. Ia somar muito mais na nota dela. Então, deixa eu ver se vocês entenderam. Volta lá para o caso da Maria. Eu tenho aqui 15 acertos. Se eu chegar para a Maria e falar assim, Maria, você vai continuar com esses 15 acertos do jeitinho que está aqui, né? Você vai continuar com esses 15 acertos, mas eu vou te dar mais um. Você vai ficar com esses 15 mais um. Pergunta, Maria quer? Resposta, Maria quer. Ela tem que querer. Por quê? Porque o acerto sempre soma, não é isso? Então tá, então a Maria vai querer. Só que se eu chegar para ela e falar assim, Maria, qual questão que você quer acertar? A Maria tem que escolher acertar essa questão aqui, ou ela tem que escolher acertar essa questão aqui no finalzinho?
Quem entende de teoria de resposta ao item vai falar que ela tem que preferir acertar essa, porque ela tem uma probabilidade maior de acertar. A probabilidade, né? Quanto maior a probabilidade que ela tem de acertar, mais pontos aquela questão soma para ela. Então, ela tem que preferir acertar essa daqui. Ah, mas a Maria não sabia de teoria de resposta ao item. E ela foi condicionada, desde pequenininha, a pensar que a questão difícil vale mais. E ela acabou escolhendo essa questão aqui no finalzinho. Escolheu essa e acertou essa. Vai somar a nota dela? Vai sim, porque o acerto sempre soma, mas vai somar só um tiquinho. Gente, uma questão difícil, ela só vai valer muito para você no Enem depois que você já acertou as questões fáceis e as questões médias. É só aí que essa questão difícil vai valer muito para você. Do contrário, ela não vai valer muito. Por isso que a gente precisa focar naquelas questões que a gente consegue fazer antes de tudo. Por que eu tô falando isso? Às vezes a gente tá lá fazendo uma prova e a gente estuda muito para ela, né? 12 anos que a gente está estudando para fazer lá, se esse for o objetivo de vocês, o Enem, né? E aí, tô lá fazendo o Enem, depois de 12 anos, eu pego a prova de Ciências Humanas. Aí a primeira questão tá fácil pra caramba, vou lá, marquei, nossa, sou muito bom mesmo. A segunda questão também tá fácil demais, fala, nossa, eu fico até empolgado, né? Eu vou conseguir sair muito bem nessa prova e tal. Chega na terceira questão, você lê a questão, lê mais uma vez, lê mais outra, e você fala, nossa, não tô nem entendendo o que essa questão tá falando. E aí a gente começa a desesperar. E a gente fica, não, eu não vou conseguir fazer mais nenhuma questão, né? Posso fechar a prova aqui, vou embora, já sabia, não vou passar nesse negócio, não vou passar nesse trem aí. E aí você começa a desesperar. Mas, gente, provavelmente aquela é uma questão que é uma questão difícil. E realmente ela nem ia somar muito para você. Então, o que a gente tem que fazer? Pula ela, deixa para depois, mas garanta aquelas questões que vão somar muito ponto para você, que são aquelas questões fáceis e questões médias. Não precisa ficar dando importância para aquela questão que é muito difícil. Quer ver o que a gente faz muito também? A gente olha, às vezes a gente, em vez da gente desesperar, a gente olha e fala assim, eu vou conseguir fazer essa questão. E aí você começa, eu vou conseguir. E quando você vê, você já fez, já passou 10, 15, 20 minutos, você está na mesma questão. Gente, a gente tem esse tempo para fazer uma questão do Enem? É claro que não, né? E aí esse tempo vai te fazer falta em algum momento. Então, vamos supor que chegou lá no final da prova, você tinha lá 2 questões que você nem conseguiu ler. Mas, às vezes, uma daquelas questões era uma questão muito fácil. E que se você ler, você ia fazer ela em 1 minutinho. E você ia ter uma probabilidade muito alta de acertar, né? E aí ela ia somar muito mais pontos para você do que aquela questão que você ficou lá 10, 15, 20 minutos tentando fazer, né? Mas se não deu tempo de fazer, pelo menos chuta, não deixa em branco não, porque em branco é corrigida como errada. Gente, rodagens reais. Quando eu falo assim, soma muito ou soma pouco, eu trouxe algumas rodagens reais para vocês, eu só vou passar uma, porque com uma já dá para a gente entender. Mas olha aqui o que eu fiz. Eu coloquei 2 pessoas, tá? A pessoa A e a pessoa B. E as 2 foram fazer exatamente a mesma prova. E acertaram exatamente 11 questões. Então, se fosse, né, uma prova corrigida pela teoria clássica, seria a mesma nota. Mas como não é, elas vão ter notas diferentes. A minha pergunta é, será que a pessoa A ou a pessoa B que vai ter uma nota maior? Vamos pensar? De novo, eu sei que a prova não vem assim, mas eu estou organizando essas questões por nível de dificuldade. Então, essa é a questão mais fácil de todas e vai dificultando até chegar na questão mais difícil de todas. Então, essa é a ordem, mesma prova, mesmo nível de dificuldade aqui, tudo bonitinho. Tá, a pessoa A acertou as 10 questões mais fáceis de todas e a questão mais difícil de todas. E a pessoa B acertou as 11 questões mais fáceis de todas. Então, elas acertaram essas 10 aqui iguais. Só que a A acertou essas 10 mais a difícil. E a B acertou essas 10 mais uma que não era tão difícil, né? Como que a gente vai descobrir qual nota que vai ser maior? Olhando a coerência. Quem foi mais coerente foi a pessoa B. Então, a pessoa B tem que ter uma nota maior do que a pessoa A. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei uma terceira pessoa aqui. Só que essa terceira pessoa, ao invés de ter 11 acertos, né, de acertar 11 questões, ela tem só 10.
os mesmos 10 que a pessoa A e a pessoa B tem. E acertando essas 10 questões mais fáceis, ela ficou com a nota 644,30. As duas pessoas de baixo acertaram as mesmas 10 e uma a mais. Se o acerto sempre soma, a nota tanto do A quanto do B tem que ser maior do que 644,30. Mas a nota do B tem que ser maior do que a do A. Vamos ver como que ficou? Olha isso, gente. Dado real, Enem 2017, prova de matemática. Isso é dado real, tá? Olha só. Acertando a questão mais difícil de todas, que é aquela que a gente desespera, quase larga a prova para lá, joga ela para cima, né? Ou então desestrutura, ou então fica um tempão tentando fazer aquela questão e perde um tempo precioso. Acertando essa questão, olha quanto que somou na nota desse cara. 15 décimos. 15 décimos. Acertando aquela questão que não era tão difícil assim, que ele tinha uma probabilidade muito maior de acertar, né? E que se ele tivesse concentrado um pouquinho mais, ele conseguiria fazer, olha quanto que somou na nota desse cara, quase 20 pontos. Uma única questão. 15 décimos contra 20 pontos. Olha como que é importante a gente pegar a prova e fazer aquelas questões que a gente consegue, que a gente sabe. Não é isso? Eu trouxe mais alguns casos aqui, mas depois eu vou deixar esses slides com o Gaspar, só para a gente não tomar muito tempo. Nesse caso aqui, olha só, essa pessoa aqui de cima ficou com 46593, acertando essas 10. Essa letra B aqui acertou as mesmas 10 e a questão mais fácil da prova. Olha quanto que somou na nota dele, quase 120 pontos. Vanessa, uma única questão pode somar 120 pontos, não só pode contar isso, é dado real, Enem 2017. Muita loucura, né? A gente começa a ficar chocado. Quem sabe a regra do jogo, joga melhor. A gente precisa entender essa regra do jogo para a gente conseguir criar as estratégias a nosso favor. Então, a gente ainda está no nosso nível 1, nível 2 e 3 são mais rápidos, tá, gente? O 1 que é mais demoradinho. O 1, eu falei com vocês que é entender a regra do jogo. Entender a regra do jogo é saber sobre a teoria de resposta ao item e saber sobre o Enem. E o Enem tem algumas características particulares que a gente precisa entender. A primeira delas, gente, é que a nota que você recebe de linguagens, humanas, natureza e matemática, eu não vou nem colocar redação, porque redação não é TRI, né? Cada uma dessas notas é calculada em uma escala diferente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não pode comparar essas notas. Eu coloquei aqui as escalas de cores diferentes para vocês entenderem que é diferente. É como se fosse assim, ó, linguagens humanas, natureza e matemática, é como se fosse quilômetro, volt, newton e quilograma. Tem gente que sai do Enem e fala assim, poxa, tirei 750 em matemática e só 600 em linguagens. Eu sou muito melhor em matemática do que em linguagens. Não, você não pode comparar. É a mesma coisa de você estar comparando 700 quilômetros com 600 volts. O que é maior? Não sei. São coisas diferentes. Então, a gente não pode comparar, tá? Cada um tem uma escala diferente. E aí, a gente precisa entender o funcionamento de cada uma dessas escalas, tá? Cada escala tem um referencial, e esse referencial acaba impactando nas notas que são geradas naquela escala. Fato é que, como são escalas diferentes, o máximo e o mínimo das provas, eles podem variar bastante, principalmente de uma escala para outra. Esse quadro que está aqui é um quadro excelente para vocês tirarem um print, tirarem uma foto, deixa eu esconder, vocês tirarem a foto. É muito bom vocês guardarem isso aqui, porque olha o que eu fiz. Eu peguei todas as provas, desde 2009, no Enem, que é aplicada a TRI. Então, eu peguei todas as provas desde 2009 até 2019, do ano passado. E eu fiz assim, peguei todas as provas de linguagens e vi, se você tirasse 45 acertos, acertasse a prova toda, qual nota que você ficaria? Então, peguei todas de linguagens. A maior nota que dava para ter tirado em linguagens foi 83560.
Em matemática, foi 1008,3. Vanessa, pode passar de 1000? Pode passar de 1000, 1100, 1200, pode passar. O máximo que já chegou até hoje foi 1008,3 em matemática, né? As outras áreas ainda não passaram de 1000. E a linguagens, especificamente, que é a régua mais curtinha que a gente tem, ela não passou nem de 850 ainda. Ah, Vanessa, isso quer dizer que matemática é mais difícil do que linguagens? Não, gente, isso é característica de escala. Por que eu tô falando isso? Quando você recebe lá a sua nota do Enem, e você recebe para saber se você foi bem, você tem que fazer o quê? Ah, vou olhar assim, ó, vou olhar minha média? Não, você tem que olhar área por área. Você tirou lá 700, e eu te pergunto, você foi bem ou você não foi bem? Aí, o que a gente tem que saber? Qual área que você tirou 700? Se você tirou 700 em linguagens, a sua nota tá ótima, tá muito boa, né? Para muita faculdade aí, curso de medicina, 700 já é uma nota bacana, 700, 720 em linguagem já é uma nota muito bacana. Agora, 700 é uma nota bacana para matemática? Não muito, né? Se for um curso muito concorrido, ou que coloque, né, que não coloque peso em nada, enfim, não é uma nota tão bacana. Uma nota bacana em matemática, por ela ter uma régua mais extensa, vai estar lá na casa dos 820, 850, 800 pontos, depende do curso que você quiser, né? E aí, é assim mais ou menos que essas escalas ficam. Olha só, a de linguagens, ela fica mais curtinha, porque ela não passou de 850. E a de matemática, ela fica mais longa ou mais deslocada. Então, as notas de matemática, elas costumam ser maiores mesmo. Por que isso? É uma característica da escala de matemática, né? Uma característica da escala de linguagens. Tudo depende do referencial que foi criado para elas, ok? E aí, gente, finge que essa daqui é uma prova de linguagens do Enem. Vamos pegar ciências da natureza. É uma prova de ciências da natureza do Enem. E ela tem, em vez de ter 45, ela só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões. Ela só tem 7 questões. Eu, Vanessa, fui fazer essa prova e eu acertei todas essas questões. Quando eu acertei todas essas questões, que nota será que eu fiquei? Será que eu fiquei com 1000? Será que eu fiquei com 900? Que nota que eu fico se eu acertar todas essas questões? Ia ficar muito próxima da dificuldade desse último item aqui, ó. A dificuldade desse item aqui tá 820. Desse daqui, 730. Desse daqui, 620. Se eu acerto todas as questões, a nota que eu fico vai ficar muito próxima da dificuldade desse último item, que é, ó, o 820. Ah, Vanessa, mas eu fui fazer essa prova e eu errei tudo. Será que eu vou ficar com 0? Gente, só existe 2 formas de tirar 0 no Enem. E nos nossos simulados, que tudo é a mesma coisa, né? Só existe uma forma de tirar 0, 2 formas de tirar 0. A primeira é na redação, que é de 0 a 1000 não é TRI. E a segunda é se você não marcar nada no seu cartão de resposta. Se pegar o cartão de resposta e não marcar nenhuma alternativa lá, nenhuma questão, você vai ficar com 0. Do contrário, se você marcou uma única questão lá, uma única questão, né? E ainda errou essa questão, você não vai ficar com 0. Você vai ficar com o mínimo que a prova consegue medir. No caso dessa tela, nessa prova que está na tela aqui, o mínimo que essa prova consegue medir é mais ou menos 270, que é a dificuldade desse item aqui. Então, você ficaria com uma nota próxima a 270. Eu tenho que falar isso para os pais de todo mundo, tá, Gaspar? Porque, assim, pai tá achando que nota boa é de 0 a 100. Se o filho chega lá e fala assim, pai, tirei 270 em matemática no Enem, o pai vai achar o máximo, tipo assim, nossa, muito melhor que 100, né? Mal ele sabe que você errou foi tudo. Vou contar para todo mundo, mas é mais ou menos isso, tá? E aí, gente, essas dificuldades dessas questões aqui, quem falou, né, que essa questão aqui é 610, essa daqui é 730, isso tudo é encontrado no que a gente chama de pré-teste. Se vocês não sabiam disso, pasmem também, a gente fica meio chocado. 100% das questões do Enem, 100% das questões do Enem são aplicadas em algum momento antes da prova, né?
nisso que a gente chama de pré-teste. Então, o INEP escolhe, algumas escolas junto com o MEC, aplica umas provas lá, umas provas aleatórias, não é a prova igualzinha do Enem, mas tem um tanto de questão. E aí, nessas questões, é ali naquela aplicação que a gente descobre se ela tem um gabarito errado, se ela tem que ser reformulada, se ela tem, qual que é a dificuldade daquele item, e se tá tudo ok com o item, ele vai para um banco de questões. E depois, para fazer a prova do Enem, todas as questões que vão para o Enem são retiradas desse banco. Então, todas as questões que estão nesse banco e, consequentemente, todas as questões que foram para o Enem já foram, em algum momento, pré-testadas, aplicadas em algum lugar do Brasil, tá bom? Segundo passo, né? Plano de voo. O primeiro é entender as regras do jogo e o segundo é usar essas regras a favor de vocês, né, gente? Tem muita gente que não gosta de ler edital. Eu sei que edital é grande, é chato. O edital do Enem agora está com 56 páginas. Nem eu li ele todo, porque eu não tive tanta paciência. Mas tem algumas coisas que a gente precisa ler. Principalmente o que está lá. É de obrigação do participante. A gente precisa saber. Por exemplo, não sei se vocês vão fazer treineiro aí como treineiro esse Enem. Mas dessa vez tem que usar máscara. Tem que usar máscara e se você tirar a máscara, isso é critério de eliminação. Essas coisas a gente precisa entender. Ah, embalagem transparente para lanche, ou não precisa disso, né? O que eu posso levar? Caneta, lápis, tudo isso a gente precisa entender. E como que a gente entende? Lendo edital. Não fica confiando em coisa demais que está aí no Instagram, não fica confiando demais coisa em sites por aí. Se tiver qualquer dúvida, tiver preguiça de ler o edital, me procura o Gaspar. Mas, gente, essas informações, elas têm que estar muito bem entendidas na cabeça de vocês. Aconteceu um caso agora, na sexta-feira. Inclusive, eu fiquei muito brava, porque o Gaspar até me ligou também, me mandou mensagem, eu fiquei muito brava. Porque o que aconteceu? O ministro estava lá, fazendo uma inauguração numa faculdade de medicina, e ele falou um negócio lá do SISU, só que o ministro da Educação, gente, ele não está ali no INEP, em cima do negócio, vendo tudo que está acontecendo e sendo decidido todo dia, não. É coisa demais na cabeça dele. Aí ele falou uma coisa lá, que as pessoas interpretaram que quem vai fazer o Enem desse ano não poderia participar do SISU desse ano. Que o SISU de 2021, primeiro semestre, ia acontecer antes do resultado do Enem. E isso inviabilizaria, né, o uso da nota do Enem 2020. Então, imagina, você ficou um ano estudando para aquilo ali, você colocar sua nota lá no SISU e vem um povo louco e fala de uma fala completamente, né, aleatória, uma interpretação totalmente equivocada que não vai poder usar a sua nota. Então, foi uma coisa muito louca, aí vários meios, né, não vou ficar citando aqui, mas vários jornais renomados, um tanto de gente acabou postando essa notícia, sendo sensacionalista, principalmente oportunista, né, e deixando vocês loucos. Então, como que a gente faz para entender? Procura fonte oficial. Procura edital, procura as pessoas que estão atrás disso o tempo inteiro, né? Nós do Bernoulli, o próprio Gaspar, os professores de vocês, eles são seus aliados nesse momento. Não fica aí muito estressado com esses trem que estão por aí, não, tá? Outra coisa, entender mitos e verdades. Vamos ver se vocês entenderam tudo que eu falei até agora? Olha só, vamos lá. Primeiro, chutar pode me prejudicar no Enem, né? Utilizando a teoria de resposta ao item? Chutar não te prejudica. Ou melhor, chutar só te prejudica se você souber a questão. Porque se você sabe, você tem a obrigação de fazer e tem a obrigação de acertar. Se você sabe fazer, acerta. Do contrário, é melhor você chutar do que você deixar em branco. Porque você pode dar a sorte de acertar aquela questão e o acerto sempre soma. Existe nota zero só na redação e se você não marcar nada no cartão de resposta. Do contrário, não tem nota zero no Enem. Posso comparar as minhas notas só se for da mesma área, matemática com matemática, linguagens com linguagens. Do contrário, a gente não pode misturar áreas, não. É possível tirar mais que 1.000? Sim. A matemática já chegou lá, as outras áreas também podem chegar, mas é muito difícil disso acontecer. Por quê? Porque a gente escolheu um referencial diferente para cada uma das escalas. E mudar referencial não é fácil, mudar referencial é bem difícil, e isso não vai acontecer por agora. Vai acontecer só no novo Enem, viu, Gaspar? Tá aí uma novidade. Não vai acontecer só lá no novo Enem, não vai pegar vocês, não, né? Todo mundo vai passar ano que vem. A redação pode ser corrigida pela TRI? Não, ainda não.
Conseguimos calcular a nossa nota? A gente não consegue, gente. Por isso, né, que é tão importante a gente fazer uma parceria com o sistema de ensino. Lá no Bernoulli, a gente tem 4 estatísticos dedicados à rodagem dos simulados e da prova de vocês. Então, é bem difícil fazer tudo isso. E aí, né, a gente junta essas forças e a gente faz lá no Bernoulli, entrega para vocês tudo bonitinho e tudo redondinho. Alguma prova possui peso? Essa daqui, eu vou falar e você correndo, tá, Gaspar? Na verdade, eu vou chutar a bola para você e depois você dá seu jeito aí. Gente, basicamente, o que vocês precisam entender é isso aqui, ó. A resposta para essa pergunta, ela é simples, né? Depende da faculdade, depende do curso. Mas por que eu coloco essa pergunta ali? Pelo seguinte... Pensa comigo, pensa uma faculdade que coloca peso 1 em tudo, que é o caso da UFMG, que é a minha principal aqui, né? Peso 1 em tudo, ela está somando linguagens humanas, natureza, matemática, redação, soma tudo e divide por 5. Tá, para começar, podia somar? Para começar, nem podia somar. Não falei com vocês que é quilômetro, volt, newton, a gente pode somar? Sou professor de física, ficou louco se fizer isso, né? Não pode somar. O que o SISU, o que a faculdade, o SISU, né, consequentemente, estão fazendo? Estão pegando laranja, melancia, abacaxi, jabuticaba, jogando tudo num saco, falando que tudo é tamarindo, né? Basicamente isso que está fazendo. E quando faz isso, algumas coisas acontecem. E são essas coisas que a gente precisa ficar atento. Por exemplo, em uma faculdade que tem peso 1 em tudo, consequentemente, se você tirar uma nota muito boa em matemática e muito boa em redação, pode ser sim que a sua média suba por causa disso. Pode ser que as pessoas que saibam muita matemática e muita redação sejam um pouco valorizados nisso daí. Por quê? Porque matemática já passou de 1000, né? Redação chega até 1000. São escalas que são diferentes e a gente está falando no final das contas que é tudo a mesma coisa, então pode ser que a média suba um pouquinho. E aí vocês têm que ficar espertos. Usar a regra do jogo a seu favor. Não é isso que a gente estava falando? Use a regra do jogo a seu favor. Tá, Nessa, eu não sei nada de matemática. O que eu faço? De duas, uma. A primeira é, se você tiver a opção de uma faculdade que vai colocar peso nas áreas que você foi melhor, foge para ela, que aí a sua média, ela vai dar uma subida, mas não, Vanessa, eu quero uma faculdade específica, e ela coloca peso 1 em tudo, e eu sou muito ruim em matemática, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que focar nos conteúdos que são básicos, aqueles que são essenciais, para você ter uma coerência muito alta, porque se você acertar todas as questões fáceis e as questões médias, você não vai ficar preocupada demais com questão difícil, e tendo uma coerência muito alta, mesmo com pouco acerto, você vai ter uma nota muito alta, porque a sua coerência foi alta, então tem que focar naquilo também que é essencial para cada área, principalmente das áreas que você não é muito bom. Isso não serve só para matemática, qualquer outra área. Se você não é muito bom, garanta o essencial. Só depois de garantir o essencial é que vocês estão permitidos de ir para o que é mais complexo. Mas fora isso, é essencial, tá bom? Estratégias para a prova. Primeiro, gente, não agarra naquelas questões que são difíceis. Se deparou com uma questão que é difícil, faz uma bolinha nela e deixa ela para depois. Primeiro, garanta as questões que você consegue fazer. Fez a prova toda, garantiu todas que você consegue fazer, aí você volta nas difíceis, tá? Mas seja esperto. Para você pular uma questão, para saber que ela é difícil, você tem que ter lido a questão inteira. E pode ser que a gente nem entenda do que aquela questão está falando. Mas mesmo não entendendo do que aquela questão está falando, tem sempre uma alternativa que você lê para ela e fala assim, não, essa alternativa aqui não tem nada a ver, nada a ver. Já pega a sua caneta e rabisca aquela alternativa. Por quê? A gente sabe que é pouco tempo. Então, quando vocês voltam, né, isso aí vocês vão treinando no simulado de vocês. Quando vocês voltarem, aí vocês, se tiver que chutar, não tiver tempo, alguma coisa assim, vocês pelo menos já eliminaram alguma alternativa e tá aumentando a sua chance de acertar, não é isso? Nunca deixe uma questão em branco. Questão em branco é corrigida como errada e é melhor você tentar chutar. E não erra as questões fáceis, né, gente? Questão fácil não é pra gente errar, a gente tem que fazer elas com atenção.
toma cuidado, porque a gente tem aquela mania da questão ser fácil demais, a gente fala assim, é claro que isso aqui é letra A, e vai lá e marca e já pula para outra, né, para ganhar tempo, mas às vezes você erra uma coisa de bobeira, uma coisa que você não podia ter errado e que vai impactar muito na sua coerência. Então, garanta, quando for fazer essas questões fáceis, faça muito bem feito, tá bom? E principalmente questão de linguagens e humanas, começa a ler na questão do enunciado, a gente ganha um tempo nisso. Eu não sei vocês, mas eu sou bem viajada, né? Dá para ver como eu tô falando meio assim. Quando eu tô lá lendo um trecho de um poema, poesia, alguma coisa, minha cabeça vai longe, gente, faz um tanto de conexão e tal. Aí eu já fico pensando, essa questão vai perguntar isso, vai perguntar aquilo. E quando chega no enunciado, eu vejo que não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha pensado. E aí eu tenho que voltar lá e ler tudo de novo. Então, você ganha tempo quando você está lendo pelo enunciado. Dicas preciosas, use todas essas informações, né, regra do jogo a favor de vocês. E terceiro e último são as soluções do Bernoulli. Gente, usa e abusa dessas soluções do Bernoulli, porque tem coisa legal demais da conta e que vai ajudar demais vocês a entender isso daqui. Para começar, eu vou só mostrar bem rapidinho como que vocês vão ver o resultado do simulado de vocês dentro do Bernoulli, tá? Então, ele vai ser aqui, ó, quando você entra em simulado Enem, aqui vai ter o gabarito, então você consegue baixar lá tudo bonitinho. Toda questão vem com o código alfanumérico do ladinho dela, assim, ó, que se você colocar esse código, né, no final do dia, no mesmo dia, essa também é uma novidade, tá, Gaspar? A gente deve colocar um pouquinho mais de tempo pelo simulado online. Então, quando você coloca o códigozinho, você já tem acesso naquele dia às resoluções daquela questão. Então, nem precisa esperar segunda-feira para você ir lá perguntar ao seu professor sobre aquela questão, porque os simulados acontecem nos sábados, tá bom? Desempenho, eu falo para vocês, a gente entrega para vocês a nota TRI, né, a nota de redação, é a própria escola que corrige, mas a gente coloca aqui também, tem a média de vocês, a posição de vocês dentro da sua escola, é só você que consegue ver, a posição de vocês entre todos os participantes daquele simulado, para você ter uma ideia, e tem essa tela aqui, que é a minha tela preferida, ela chama análise dos itens. Se vocês entenderam tudo que eu falei até agora, vocês já perceberam que o mais difícil, o maior desafio que vocês têm, né, durante esse ano, é conseguir identificar qual questão que é fácil, qual que é médio, qual que é difícil. Né? Porque se eu identificar isso, beleza, minha coerência vai ficar bacana demais. Mas isso é muito difícil da gente fazer. Vanessa, tem algum jeito? Tem. Tadã! Meu Bernoulli. Essa tela a gente fez para ajudar vocês a identificar aquelas questões. E, gente, com treino, isso fica muito nítido na nossa cabeça. Olha o que essa tela faz para você. Essa é a minha tela, tá? Eu tô na prova de matemática. Tá tudo aqui, ó, bonitinho. 136, 137, 138 são as questões de matemática. Verdinho é o que eu errei, ó, que eu acertei. Vermelhinho é o que eu errei naquela prova. E quando eu clico em cima de uma questão, vem aqui embaixo o enunciado dela, resolução em vídeo, resolução em imagem. E para começar a ficar legal, já vem esse gráfico aqui do lado. O que esse gráfico fala? Ele fala assim, ó, vamos supor que a resposta certa dessa questão era a letra A. Só que você e mais 3.400 pessoas marcaram a letra D nesse simulado. Gente, se você for lá nessa questão, entender o que tem nessa letra D e nunca mais errar, né, porque você confundiu alguma coisa aqui, uma galera confundiu também. Se você nunca mais errar isso, você está passando na frente de 3.400 pessoas. Imagina proporcionalmente isso no Enem, como é que fica, né? É legal demais da conta. Mas o mais legal de tudo é esse botãozinho que tem aqui em cima, ó, que tá assim, ordenar por probabilidade de acerto. Eu já pedi para colocar piscando e rebolando e ninguém faz isso para mim, né? Ai, gente, quem dera, né? Então, se eu clicar aqui, olha como é que estava organizadinho. 136, 137, 138, 139, estava tudo organizadinho. Quando eu clico aqui, olha o que acontece. Embaralhou tudo. 156, 151, 43, 159, tá tudo misturado. Vanessa, o que é isso? Eu não falei com vocês que a dificuldade que a gente tem de saber qual questão que é fácil, que é médio, que é difícil na prova, ela não tá lá, né, falando, eu sou fácil, me marca, e é difícil, não me faz, vai, me pula. Quem dera se fosse assim, não é? Como que a gente descobre?
Gente, lembra aquelas 180 probabilidades que eu falei para vocês? Cada um de nós tem 180 diferentes. A gente calcula essas probabilidades para cada um de vocês. E a gente coloca isso aqui. Gente, sabe o que essa tela está me falando? Essa tela é minha. Cada um de vocês vai ter uma tela diferente, porque tem probabilidades diferentes. Sabe o que essa tela está me falando, Vanessa? Nessa prova de matemática, a questão que você tinha maior probabilidade de acertar era a 156, e você acertou muito bem. Depois da 156, foi para 151, a 143. Agora, olha essa questão 180. Você errou essa questão. Quando eu clico em cima de qualquer uma dessas questões, aqui embaixo vem a probabilidade que eu tinha de acertar ela, que eu tinha. Cada um de nós tem uma probabilidade diferente. Então, eu tinha na questão 180, 77% de chance de acertar, mas eu errei. Gente, 77 ainda é muita chance de acertar uma questão. Eu não podia ter errado essa questão. Sabe o que essa tela está falando para mim? Ela está gritando no meu ouvido: Vanessa, para tudo que você está fazendo agora e vai estudar a questão 180. Porque foi essa questão que impactou a sua nota. E depois que você estudar 180, vai para 162, depois para 148. Gente, tão importante quanto fazer o simulado, 50% só é fazer o simulado. Tão importante quanto fazer o simulado é entrar aqui e ver os seus resultados. É com isso daqui que você começa a entender quais as questões que te impactaram, o que aconteceu na prova. Nossa, eu deixei essa questão aqui para o final, olha lá, não deu tempo de eu fazer ela direito, ela impactou demais a minha nota, não posso mais fazer isso. Ou então é um conceito, confundi uma coisa besta, essencial lá da química, não podia ter feito isso. E a gente começa a entender. E cada simulado que a gente faz, o nosso desempenho, ele vai evoluindo e evoluindo. Cada simulado que a gente faz é um ou mais degraus que a gente sobe, né? É isso. Isso daqui é precioso, é essencial para todos vocês. Usem e abusem de tudo isso daqui. O que mais que tem aqui? A gente fala para vocês quais são os conteúdos e quais são as habilidades que você está bem e os que você não está bem, ó, que vocês não estão bem, né? Vamos supor que você não está muito bem nesse simulado aqui em cartografia. Vale a pena você dar uma revisada em cartografia para no outro simulado o seu problema ser outro. Aí você vai subir mais degrau, e você só vai, né, alavancando o seu desempenho aí. E tem o simulador SISU. Vanessa, como que eu sei se a nota que eu tirei eu passaria na faculdade que eu quero? Tadã, simulador SISU. Você escolhe o simulado que você quer, automaticamente as suas notas vêm aqui embaixo, ó. Aí você escolhe os cursos que você quer, se quiser escolher faculdade ou região, se não quiser não precisa, e simula. Aí a gente fala, você passaria ou não passaria na faculdade que você quer? Ah, não passei na faculdade que eu queria. Aí tem um botãozinho aqui do lado, peso, clica nele. Aí você clicou nele. Tá. Essa faculdade que eu queria, colocava peso 3 em Ciências da Natureza. Eu tirei 703 em Ciências da Natureza, mas eu sei que eu consigo tirar 730, porque essa prova eu sabia que eu fui muito bem, não foquei demais, né? Aí você vai lá e edita isso ali. Isso ali é editável. 730. Agora simula de novo. Ah, agora eu passei na faculdade que eu queria. Então, agora vai estudar Ciência da Natureza. Que não adianta só editar, tá bom? Ô, gente, vocês acham que a gente já tá falando isso tudo aqui à toa, né? Vocês acham que a gente já tá falando só para vocês usarem no ano que vem, o primeiro simulado do ano que vem, em março. Vocês acham que a Vanessa tá aqui falando? Eu tô até com sede, peraí. Pronto. falando, para a gente usar só lá em março. Não! Já tem um simulado disponível para vocês. Olha que coisa legal. Se vocês entrarem aqui, ó, simuladodigital.bernoulli.com.br, vocês já vão ter uma experiência agora de um simulado Bernoulli. Gente, muito legal isso, né? É gratuito, se vocês quiserem passar para alguns amigos aí também. Já vai usando essas técnicas que eu ensinei para vocês. Simule, treine, porque é assim que a gente vai ficar muito bem, né? Tem gente que chega para mim e pergunta assim, fala assim, Vanessa,
O que é melhor? Eu fazer a prova de linguagens primeiro ou a prova de ciências humanas? Ou matemática primeiro ou ciências da natureza? Eu faço a redação no meio das duas? Não sei, gente. Cada um de nós vai ter uma receita de bolo, né? A gente tem assim, a gente sabe as regras do jogo, mas a receita de bolo é de cada um de nós. A gente que vai precisar saber. Então, você vai ter que, em um simulado, fazer a redação primeiro. No outro simulado, você vai fazer a redação depois e ver qual que é o melhor para você. Para quando você chegar lá no Enem, você simplesmente replicar aquilo que você sabe que foi melhor para você. E aí é sucesso na certa, né? Simplesmente vou fazer tudo aquilo que eu fiz durante esse ano todo e eu já sei exatamente como que vai funcionar e como que vai ser melhor lá. Comecem agora, muito importante vocês começarem o quanto antes para já ter essa experiência. Entrem lá, simuladodigital.bernolib.com.br e já comecem a fazer nosso simulado. A nota TRI, ela sai imediatamente depois que vocês concluem o simulado, tá bom? Essa também é uma novidade muito legal. Sempre que fizer cada simulado, vê o seu resultado e você vai fazendo o que a gente chama de gestão de resultados e vai subindo degrau, degrau e degrau. Tá bom? Simulado, gente, foi feito para simular, tá? Levem ele muito a sério. Tempo de prova. Eu tô falando muito com o terceirão de agora. Quando eu vou conversar com algum terceirão, eu falo assim, gente, eu sei que vocês já fizeram aí 9, 10 simulados esse ano, mas vocês já fizeram algum simulado com máscara? Porque esse negócio deve ser um saco. Imagina, gente, imagina a gente pegar aquela N35 ou N95, nem sei. Imagina a gente fazer aquela prova com aquela máscara lá. Não vai ser nada legal, né? Às vezes você tem que escolher uma máscara que é cirúrgica, uma máscara de pano, uma que te deixe no machuque sua orelha, que te deixe mais confortável, e não deixa para testar isso na hora do exame oficial. Simulado, ele é feito para isso. Simule, simule, simule a situação mais próxima da real possível. Até o lanchinho que você ia levar, você faz tudo bonitinho, daquele jeito que você faz no simulado. Revisite conteúdos que são essenciais. Esse daqui é um link, eu vou deixar o link depois, né? Quem quiser aí, tá facinho de pegar o QR Code, pode pegar. De qualquer forma, eu vou deixar com o Gaspar. Aqui tem um resumo, uma cartilha do Enem, né? Quem quiser revisitar isso que a gente conversou aqui. E tem um material que fala quais são os maiores, os conteúdos que são mais cobrados no Enem. Em cada disciplina, a gente colocou o percentual de cobrança do Enem, isso foi cumulativo de vários Enems para cá, e a gente fala, matemática, sei lá, 35% de estatística. Isso é muito legal para a gente saber também o que mais cai no Enem e a gente revisitar esses conteúdos que são essenciais para essa prova. E, gente, tenha o pulo do gato de cada um de vocês. Você sabe a origem dessa... E nem sei o que é isso, perdi a palavra aqui. Mas como que isso surgiu? Dizem que era assim, era o gato e era a onça, né? Aí a onça, muito espertona, chegou pro gato e falou, ô gato, me ensina essas suas acrobacias aí. Aí o gato foi lá, né, todo feliz, ensinou isso, ensinou aquilo, não sei o que, não sei o que. Aí a onça, depois de aprender, falou, não, obrigadão demais. Ela foi lá e fez uma das acrobacias que ele ensinou e pulou em cima do gato, porque ele queria pegar o gato, ela queria pegar o gato. Aí o gato foi lá e deu um pulo para trás. Aí, quando ele deu esse pulo louco, assim, a onça chegou para ele e falou, mas esse pulo aí você não me ensinou, não. Ela falou, você acha que eu vou ensinar os meus pulos para você? Né? Tem o seu próprio pulo. O pulo do gato, ele é meu, ele é individual meu. Esse daqui eu não ensino para ninguém. Tenha o pulo do gato de cada um de vocês. É isso que vai fazer a diferença, né? Entenda qual que é a melhor. Não caia nessas pegadinhas de ter receita de bolo. O plano de voo, ele é individual. Tem regra do jogo? Tem. A gente precisa entender? Precisa. Mas através delas a gente cria as nossas estratégias, né? Os nossos pulos do gato e a gente consegue fazer alguma coisa diferenciada. E era isso, né? Muito obrigada. Eu sei que a gente está concorrendo com muita coisa, a gente tem medo de ir na cozinha, abrir a geladeira, que é um link de alguma coisa na nossa cabeça, né? Então, eu sei que o horário está concorrido, mas agradeço de coração a presença de todos vocês mesmo, né? A gente está cansado, final de ano, sei bem como é também. Então, agradeço de coração, deixo os meus contatos. Se tiver qualquer dúvida, me coloco à disposição sempre, sempre, sempre de todos vocês e de você, né, Gaspar? Vanessinha, obrigado mais uma vez. Depois eu vou trocar ideia com eles também, orientá-los em relação à parte
parte mais do conteúdo aqui. Mas eu te agradeço muito, porque esse primeiro contato com você, de forma tão precoce para eles, vai ajudar bastante, com certeza, a gente definir aqui as estratégias, cada um fazer o seu plano de voo, que eu acho que é essencial, e vai casar muito com o que eu costumo fazer aqui no Bora, que é esse planejamento individual, que a gente fazer a programação dentro do que cada um quer fazer, dentro do que cada um quer prestar, aonde que ele deve atacar mais, e aí eles perceberem, talvez seja o maior segredo do Bernoulli, e consequentemente o segredo do Bora, nas nossas aprovações, ser esse sucesso que é justamente uma coisa muito simples, tá? Que é trabalhar com as deficiências, trabalhar com o que tem que ser corrigido e fazer isso aí de forma bem serena, bem tranquila, mas partindo sempre do enfrentamento. Eu falo, o simulado, ele possibilita aquilo que a gente sempre defende muito, que é o enfrentamento das dificuldades. Você apresenta uma dificuldade, parte para o enfrentamento, resolve ela e passa para frente, e vai indo assim, atrás da sua meta. Porque na hora que você chegar na sua meta, já era, babau. É isso aí, né? E a gente não precisa fazer isso de um dia para o outro, né? O ano inteiro. Legal, a gente vai entendendo, compreendendo, usando e abusando dessas soluções que a gente tem, usando e abusando desse conhecimento, da gente do Bernoulli, de vocês do Bora, né? Mas é isso, gente. Eu acho que para um pontapé inicial, assim, vai ser muito legal. Agradeço, deixa eu ver quem está aqui: Gabriela, João, Ana Lídia, Ana Clara, Vinícius. Vai ser Vinícius, né? João Vitor, Arthur, Júlia, Sara, Ana Luísa, Ana Júlia, Ana Maria. Tem mais algum que eu perdi? É porque eu vi aqui. Acho que não, acho que você falou. Acho que eu falei todo mundo, não foi na hora. Saiu já. Mas, Vanessa, obrigado mesmo. Sei que você tem outra live. Mas, assim, uma coisa que é bacana, que a gente pode combinar, eu vou combinar com o Júnior depois, eu combino com você também. Na hora que eles fizerem o primeiro simulado do Bernoulli, a gente faz uma live com eles, igual a gente fez, para ajudá-los a analisar o primeiro simulado deles. Combinado. Aí a gente faz uma outra reunião para ensiná-los a analisar esse primeiro simulado deles, que seria o segundo a partir desse que eles vão fazer digital. Combinadíssimo. Ô, Gabriela, gratidão também. Obrigada, querida. Um beijo, gente. Decolem aí, viu? Valeu, obrigado. Depois você me manda as informações também aí, viu? Mando, pode deixar. Bom trabalho aí. Beijo, tchauzinho.